E aqui, apesar de não estar no título do curso, eu já coloco uma fase 6.0, porque a fase 6.0 é uma fase, talvez, de natureza mais experimental. Por quê? Porque nós vamos estar falando agora da busca incessante de monopólios no LHC. Né? Nós sabemos que o LHC ele é composto hoje de 7 experimentos. Né? O 7º experimento, que é o experimento mais recente, é esse moedal, que significa Monopolos Exotic Dark Matter at LHC. É a sigla desse experimento que vai estudar monopólios magnéticos, matéria exótica e matéria escura no LHC. Esse é o 7º experimento do LHC. Nós temos o ALICE, né, que vai estudar, por exemplo, o plasma de quarks e gluons. Temos o ATLAS e o CMS, que vão buscar novas partículas, novas interações. Temos o LHCb, que vai estudar a origem da massa, vai estudar, sobretudo, aspectos ligados também à supersimetria. Temos o LHCf, né, que é o forward, e então o Atlas, Alice, Atlas, CMS, CMS junto com o Atlas, o LHCb, o LHCf, o moedal. Então, esse é o 7º experimento do LHC. Estava previsto para retomar agora em setembro de 2021, mas semana passada eu estava olhando no site do CERN e parece que o Run 3 vai ser retomado no início de 2022, uma parada em 2025. Né? Então, a busca agora é de monopólios no LHC, sobretudo nessa colaboração aqui, que é uma colaboração que tem um de seus fins especiais, é a detecção dos monopólios magnéticos. Aqui, por exemplo, né, esse experimento do moedal, ele vai detectar monopólios, quer dizer, vai buscar monopólios magnéticos, por exemplo, também vai buscar a existência de partículas, novas partículas carregadas, muito massivas e com longa vida média, que são essas chamadas partículas exóticas, esse EC de exotic. Então, essa experiência vai buscar uma categoria de novas partículas, inclusive monopólios compostos, e vai estar testando física além do modelo padrão. Uma das físicas além do modelo padrão que vai ser testada é a própria supersimetria. Existem outras físicas além do modelo padrão que não sejam necessariamente supersimetria. Física de neutrinos massivos, física de dimensões extras, mas o moedal vai buscar, sobretudo, né, aspectos de monopólios ligados à supersimetria. E, no fronte da cosmologia, nós também temos a busca de monopólios, os monopólios grande unificados, né? Desses experimentos que são envolvendo telescópios de neutrinos, como o Antares e o IceCube, que também podem estar buscando monopólios de grande unificação, monopólios de Tofte e Polyakov. Então, a gente começa a ver que nós estamos agora diante, né, de um momento em que a busca de monopólios magnéticos se torna de novo importante. Isso tem uma razão de ser também, não só na física de partículas, mas como nós já vamos ver também na física de matéria condensada. Esse trabalho aqui é muito interessante, esse trabalho aqui publicado pelo Goldroy e Hayanti, que é a produção de monopólios magnéticos nessas colisões de heavy ions. Essas colisões de heavy ion, o que isso quer dizer? Íons pesados, né? Quer dizer, os íons, né, são átomos ionizados, portanto, são cargas positivas, e são muito pesados, então são íons com cargas positivas muito grandes. Esses íons muito pesados são extremamente, no LHC, o experimento é feito com íons extremamente pesados e relativísticos, altamente relativísticos, como também naquele experimento do Rick, né, que é o Relativistic Heavy Ion Collider, que é o colisor de íons pesados de Brookhaven, lá em Nova York. Então, nesses experimentos com colisões de heavy ion, nós temos partículas ionizadas positivamente, formando correntes elétricas muito intensas, por causa da altíssima velocidade desses íons. Então, nós geramos campos magnéticos muito intensos.
esses campos magnéticos muito intensos são realmente intensos o suficiente para superar, inclusive, os campos magnéticos de magnetares, de estrelas de nêutrons, que são estrelas com campos magnéticos típicos na faixa de 10 à potência 12 Tesla. Aqui, nesses colisores de heavy ion, nós estamos falando da produção em laboratório de campos magnéticos na faixa dos 10 à potência 15, 10 à potência 16 Tesla, que são campos magnéticos muito próximos dos campos magnéticos das fases primordiais do universo. Então, nesses campos magnéticos muito intensos, pode haver produção de monopolos magnéticos. Então, como hoje já se tem toda essa tecnologia de colisores, né, de íons muito pesados e altamente relativísticos, se viabiliza muito mais a busca, né, de detecção de monopolos magnéticos. Esse trabalho é de 2019, e teve um workshop recentemente no CERN, agora no mês de maio, onde todas essas ideias de monopolos magnéticos em conexão com o moedal no LHC foram apresentadas. Então, é uma coisa muito atual. É isso, inclusive, que o Felipe, né, o Felipe De Fabris, vai estar estudando como parte do seu doutorado e vai estar contando um pouco para vocês, né? Aqui, então, nós estamos falando de campos magnéticos no LHC na faixa de 8,3 Tesla. Nos magnetares, são 10 a 11 Tesla, nas estrelas de nêutrons. E nas colisões chumbo-chumbo, de íons de chumbo, no LHC, a gente chega a produzir campos magnéticos na faixa de 10 a 16 Tesla. Portanto, 5 ordens de grandeza acima dos campos das estrelas muito magnetizadas. Aqui é uma outra unidade que a gente usa para referir campo magnético em Tesla, mas a gente pode também referir, no chamado sistema de unidades naturais, referir campos magnéticos com dimensão de energia ao quadrado. A conversão, mais ou menos, é essa. 10 a 16 Tesla corresponde a 10 GeVs ao quadrado de campo magnético. Então, muitas vezes, algum estudante se deparar com algum artigo falando de campos magnéticos, de campos elétricos, medidos em unidade de energia ao quadrado, é porque está se usando o chamado sistema de unidades naturais, onde H cortado é feito igual a 1 e a velocidade da luz é feita igual a 1. É um sistema muito popular na teoria quântica de campos e na física de partículas. Mas, voltando para o famoso sistema internacional, para o sistema SI, campos magnéticos são medidos em Tesla. E aí nós estamos falando de campos magnéticos na faixa de 10 a 16 Tesla, o que pode ser suficientemente intenso para induzir a formação de monopolos através do chamado mecanismo de Schwinger, que são monopolos produzidos em presença de campos magnéticos muito intensos. Então, essa é uma fase nova da física de monopolos.